né? A Maísa vai admitir os que estão entrando, né? E vai ser uma grande noite, com certeza, né? Maísa começou a gravação, tudo certo? Então vamos lá. Pessoal, então essa reunião ela foi proposta no primeiro encontro do GEPAM em 2026. O GEPAM, para quem não conhece, é o nosso grupo de estudos e pesquisas em alimentação e nutrição, que agrega as universidades públicas do Paraná que ofertam o curso de nutrição, né? Nós somos uma organização, né, um grupo de pesquisa, né, sem fins lucrativos. Todos nós, né, tem dois, três homens no nosso grupo, o restante são mulheres. Nós somos professores, pesquisadores, né, que fazemos parte da nutrição paranaense, né? Então, nosso grupo agrega aí nutricionistas, professoras e professores das universidades, a UniOeste, aqui de Francisco Beltrão, sudoeste do estado do Paraná, a Unicentro, né, que é de Guarapuava, do campus de Guarapuava, Universidade Estadual do Centro-Oeste, a UEL de Londrina, a UEM de Maringá, Universidade Estadual de Londrina, Universidade Estadual de Maringá, e também a Federal Fronteira Sul, que é a nossa vizinha aqui do município de Realeza, né? Então, sejam todos bem-vindos a essa reunião. Essa reunião é aberta não apenas para os membros do GEPAM, mas também toda a comunidade do Brasil todo, né? E por que não dizer do mundo, né? Tivemos inscrições até de Portugal, né? Então, ficamos muito felizes com essa demanda. Bom, o tema que a gente vai falar hoje é emergente na área da nutrição, que é a parte da IA, né, da inteligência artificial. Espero que essa noite seja de bastante aprendizado, que todos possamos fazer trocas boas, né, e que saímos com a cabeça explodindo, né, de novas informações e de ideias boas para a gente levar na prática clínica nutricional, tá? Então, mais para frente, a Maísa vai colocar ali no chat o questionário de presença, tá? Então, nós vamos ter declaração de horas complementares. Os estudantes que estão nos assistindo, né, perguntaram lá no Instagram em relação às horas, vai ter horas complementares, mediante o preenchimento aí do questionário. Muito bem, sem mais delongas, eu vou partilhar aqui a apresentação. Posteriormente, essa apresentação vai ser enviada no e-mail de vocês, né? Aquele e-mail que vocês colocaram no cadastro. Naquele cadastro que vocês colocaram o e-mail, né? Em relação ao nome completo e tal, então vai a apresentação também para vocês, tá? Bom, eu não estou mais vendo vocês, né? Então, as perguntas eu acho que é plausível a gente deixar para o final, né? Então, eu mesma estou conduzindo, eu mesma estou palestrando essa noite, mas assim, a Maísa está me assessorando na parte técnica. Se vocês tiverem alguma pergunta, algum questionamento, né, não conseguir abrir a câmera, não conseguir abrir o microfone no final, pode fazer no chat, tá? Então, sem problemas nenhum, vamos construir conhecimentos nessa noite. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Karina, eu sou nutricionista há 14 anos. Até hoje eu fiz essa conta, falei, nossa, 14 anos já sou nutricionista. Me formei no Paraná também, aqui, né, na Unicentro, e sou muito grata por tudo que a nutrição me proporcionou. E a área de IA entrou na minha vida por acaso, né, pela questão pessoal, né, meu esposo é da parte da computação e ele estuda inteligência artificial, então, agora com esse boom da inteligência artificial, a gente, né, eu fui mergulhando mais fundo e sou muito curiosa, né, nessa parte. Então, eu sou professora, além de nutricionista, sou professora da UniOeste há pouco mais de 4 anos, né, e também sou pesquisadora do mestrado aqui, né, então nós temos o mestrado em Ciências Aplicadas à Saúde. A minha área é nutrição clínica, também faço uma ponte ali na saúde coletiva, mas a clínica ganha meu coração, né? E hoje nós vamos falar sobre, uma pergunta que nos foi suscitada, né? Então, será que a IA, ela vai substituir o nutricionista clínico? E diante de uma pergunta, né, gente, eu não sei, quando uma pessoa faz uma pergunta para vocês, eu acho que a maioria das pessoas fica se questionando, será que sim, será que não, ou talvez, ou não sei, né? E essa pergunta, ela é muito dinâmica, né? Porque quando a IA teve o seu boom ali em 2021, 22, a grande questão é que algumas profissões não vão sobreviver à inteligência artificial. E uma delas é a nutrição, né?
E eu lembro que eu acho que a Gazeta do Povo publicou, enfim, algum jornal de grande circulação sobre essa questão. E aí eu pensei comigo, nossa, como que a gente vai responder essa questão em 2026, num ano em que está o boom da IA? E justamente hoje é 29 de abril, né? Ah, ontem nós tivemos o acesso ao nosso novo código de ética do nutricionista. Então, eu já tinha feito boa parte da palestra de hoje, da nossa discussão de hoje, eu tive que atualizar. Eu pensei, onde que eu vou colocar, né, a resolução do CFN. Então, a resolução 856, de 25 de abril de 2026, ou seja, de 4 dias atrás, ela traz para nós o nosso novo código de ética. E aí aqui eu não trouxe o recorte do código, eu trouxe notícias, né, de jornais, de, né, pessoas não técnicas, vamos dizer assim, de não nutricionistas, o que que eles mostraram. Veja como chama atenção a inteligência artificial, né? Então, aqui no Metrópolis, até está no Instagram com bastante engajamento, bastante compartilhamento, né, de vários comentários de nutricionistas e não nutricionistas falando sobre isso. Novo código proíbe nutricionistas de simularem resultados com IA. O que estava acontecendo, né, gente? Então, nessa febre aí de gerar imagens com IA, muitos nutricionistas, além de, né, ser infração ética postar o antes e depois, eles manipulavam imagens com inteligência artificial de resultados de pacientes. Então, o novo código ele deixa explícito isso, que não pode, é infração ética, né? Então, veio a complementar essa questão. Noutra notícia, nós temos que a questão da tecnologia. Então, o nutricionista ele pode usar sim, mas de uma maneira responsável. O que é uma maneira responsável? É eu não delegar a IA as funções que me são concedidas, né? Então, o nutricionista, ele pode fazer uso dessas ferramentas, né, de IA generativas, de LLM, a gente já vai conversar sobre isso. Entretanto, ele deve declarar o uso de inteligência artificial e não delegar o trabalho do nutricionista à IA, né? Então, hoje acho que a gente vai desmistificar um pouco isso e eu fiquei muito feliz porque eu estava da metade para o fim da palestra fazendo isso e me foi mandada no WhatsApp a notícia do novo código de ética. Eu falei, meu Deus do céu, e agora o que que fala de IA aqui? E aí a nossa palestra foi de encontro ao novo código de ética, né? O que pode, o que não pode, como que o nutricionista ele pode bem gerir essa IA, né? E no final a gente vai tentar responder a pergunta que é o título da nossa palestra. Será que a IA vai substituir o nutricionista clínico? Pois bem, vamos lá. Então, a maioria de vocês acho que tem contato com a IA de uma maneira de chatbot, né? Ou o que a gente chama de IA generativa. O que é IA generativa? Vamos dar nome aos bois, né? O que vocês conhecem. ChatGPT, Gemini, Copilot, o Claude, que agora tá super na moda, né? O Claude, que chamam de Claudinho até, né? Você vai lá, digita na caixinha lá, né? Me ajude com tal coisa e tal. Peguei uma suposição aqui só para a gente treinar, né? Só para a gente ver o que ele dá, né? Então, eu coloquei assim, bem genérico. Paciente com diabetes tipo 2, hipertensão, me dê um cardápio para esta semana, né? Pode ser o nosso paciente, né? Pode ser o seu Romeu lá, que eu atendi essa semana, que veio com diagnóstico de diabetes e hipertensão bem comum, né? Na atenção primária à saúde, por exemplo. E aí, o que que ele vai dar? Olha, o ChatGPT até está com uma nova função, né? Não sei se vocês abriram nas últimas semanas, mas ele traz fotos, né, de refeições, de pratos, até bem bonitas as fotos. Mas veja que genérico, né? Então, do lado esquerdo ali da tela, nós temos o ChatGPT e do lado direito o Gemini do Google, né? Que são as LLMs mais famosas, vamos dizer assim. O chat GBT, ele vai dar para nós aveia com leite desnatado, chia, banana, café sem açúcar. Eu não coloquei todo o cardápio que ele deu, né? O Gemini, ele é um pouco mais, como é que eu posso dizer, compacto, né? Então, ele vai dar um formato de tabela, parece mais organizadinho, só que não tem porções, não tem, por exemplo, mas o paciente pode ter uma intolerância à lactose aí no meio, né? Só falou das duas principais doenças, o paciente não gosta de determinado alimento, ele não gosta de feijão, por exemplo, né? E eu vou prescrever feijão em todos os almoços da semana.
Então, assim, o que que eu quero trazer com esse exemplo? Que a IA, ela vai ser eu tenho um professor que eu gosto muito, que é o Rafael Moraes, né, que é odontólogo até. Ele tem uma página no Instagram incrível sobre inteligência artificial na área da saúde. Ele fala assim que a IA, ela é ponte, ela não é fonte, né? Então ela pode te guiar, né? Pode dar dicas, mas ela nunca vai substituir o trabalho do profissional, né? Então essa é a primeira mensagem que eu quero deixar para vocês, né? Bom, de uma maneira bem simples, o que que é a inteligência artificial? A inteligência artificial é um sistema que vai aprender com os dados e ela vai ser alimentada diariamente, né? Vai ser alimentada por quem? Por nós, né? Então, cada vez que eu manipulo ali meus dados, que eu trabalho com a IA generativa, que é o ChatGPT, por exemplo, eu estou alimentando um bancão de dados, um banco enorme de dados, para outros profissionais que virão a perguntar, por exemplo, a mesma pergunta ou perguntas parecidas com que a que eu fiz, para melhorar a resposta. Ou seja, a resposta que eu tenho hoje, 29 de abril, não vai ser a mesma que eu vou ter lá na segunda-feira, 4 de maio, né? E aí nós temos duas opções de IA, grandes opções, né? A Machine Learning, que é a máquina que aprende com os determinados algoritmos, né? O que a pessoa traz ali, inclusive os softwares em nutrição, que daqui a pouco a gente vai falar deles, eles trabalham com isso. E a IA generativa, que são esses chatbots, né? Que recentemente até nós fizemos um trabalho bem bacana aqui na universidade, comparando um caso clínico, e aí a gente colocou nas diferentes IAs, nas IAs mais populares, e comparou as respostas, né? Então, tiveram respostas bem robustas, né? Bem diferentes umas das outras, né? Na saúde e na nutrição, o que que a IA é capaz de promover? Né? Então, nós temos, por exemplo, os diagnósticos em imagem. Quem trabalha com composição corporal, antropometria, até mesmo em relação a percentual de massa magra, massa gorda, né? A diferenciação ali, sarcopenia, dinapenia. Então, a IA está muito à frente. Né? Então, nós temos até softwares que usam fotos dos pacientes. Né? Então, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Predição de doenças, né? Então, câncer, por exemplo, câncer de mama, né? Tem IAs que, pela mamografia, já conseguem predizer quanto tempo que vai evoluir esse nódulo, ou não tem nódulo nenhum, mas quanto tempo esse tecido vai ser capaz de ter um câncer lá na frente, né? E a personalização de tratamentos. Então, de acordo com o paciente X, né, que está perdendo peso ou que tem baixa massa muscular, né? A partir disso, o que que eu posso propor para o meu paciente? A IA pode trabalhar nesse sentido, né? Para nós nutricionistas, eu elenquei os três principais pontos aqui: avaliação do risco nutricional, principalmente para nutricionistas da área hospitalar, né? Então, o paciente chegar ali na emergência, chegar vindo, né, de UBS, de UPA, enfim, e aí já prever o risco, coisa que muitas vezes em muitos hospitais a gente não consegue fazer. Né, não consegue passar a triagem, não consegue fazer a triagem ali no momento da admissão, porque o nutricionista não consegue estar presente naquele momento. Outra questão é o consumo alimentar, né? A partir da IA, você pode estimar o consumo, por exemplo, de antioxidantes, né? De macronutrientes, de índice glicêmico, né? Percentual de fibras, gramagem de fibras. A IA pode prever a partir das refeições antes de você colocar num software propriamente dito de avaliação de consumo alimentar, né? E a avaliação antropométrica, né? A avaliação antropométrica, inclusive, há de celular, né? De você pegar o celular ali e ter o aplicativo, né? E ele já colocar os parâmetros que são mais sensíveis que você deve abordar a partir da avaliação, né? A contínua ali de acompanhamento do paciente, tá? Dito isso, gente, eu fiquei pensando assim, como abordar, né? Começar a abordagem, né? Em relação a IA. Tem muita gente, muitos colegas nutricionistas, professores, pesquisadores, que são contra a utilização da IA, né? Tá mudando o cenário, porque assim, quanto mais a gente conhece, mais é desmistificado, né? E aí eu pensei em colocar essa pergunta: será que a IA ela vem como uma substituição do nutricionista ou como uma sinergia do nutricionista? Eu acho que eu aposto na segunda opção, né? Eu acho que é sinérgico, né? A IA, ela vem a complementar o trabalho do nutricionista. De que forma?
Aí eu peguei esse estudo aqui para vocês, o estudo de Carbone, né? Um estudo italiano, né? Que eles fizeram a comparação, né? Olha, os nutricionistas da oncologia, né? Então, bem interessante, relacionando a caquexia no câncer, né? Então, como que eles fizeram? Eles treinaram uma máquina para detecção da caquexia antes que ela acontecesse efetivamente, né? Hoje em dia a gente sabe que tem tipos de tumores aí, tipos de cânceres, que eles são mais deletérios para o estado nutricional do que outros tipos. Entretanto, o que que eles faziam, né? Então, o paciente é diagnosticado com câncer. A partir daquele momento, ele já vai passar, né, para ali o algoritmo, para a tela do computador, vai detectar e já vai consultar os especialistas. Quem são os especialistas? Nutricionistas, médicos, farmacêuticos e enfermeiros. A equipe multidisciplinar terapia nutricional, né, no hospital. E a partir disso, vai ter o tratamento, né? E esse tratamento, daí ele variou ali, né? As expectativas, elas foram refeitas de acordo com o que o paciente esperava e o que teria de caquexia ou não, tá? E uma coisa importante, que até o professor Rafael, esses dias, ele deu uma aula que eu achei fantástica. O professor Rafael, eu já falei, né? Ele é odontólogo, ele é dentista, nosso colega da área da saúde, mas ele fala para todas as profissões que nós, seres humanos, sempre somos os especialistas, né? Então, expert, por exemplo, quando a gente fala a palavra expert, né? Quando que eu me torno expert na minha profissão? A partir dos 10 anos de atuação na área. Né? Então, que chique, né? Eu já sou expert. Então, assim, vocês já vão fazendo a conta aí quantos anos de área da nutrição que vocês têm. A partir de 10 anos, a gente é expert. E nós somos o sistema especialista. Eu sou humano, né? Eu domino a máquina, né? A IA, ela atua como um agente, como se fosse um secretário, é um assistente do ser humano. Então, dito isso, algumas profissões podem desaparecer com a IA? Depende, né? Algumas talvez fiquem mais à mercê da IA do que outras. Eu penso que a área da saúde nunca vai ser substituída, né? Nenhuma profissão da área da saúde por conta do contato humano, por conta da empatia, da conduta terapêutica, o tratamento, enfim. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Bom, qual que é o contexto atual da IA? Primeiro nós começamos, acho que pós-pandemia ou durante a pandemia, né? A utilização das TICs, das tecnologias, né, de informação e comunicação, ela deu um boom, né? Do nada a gente saiu do presencial para o online, todo mundo tem que ter Meet, todo mundo tem que ter contexto ali da reunião, no caso dos professores, aula online, enfim. Mas em 2022, a IA deu um boom, um salto gigantesco a partir dessa plataforma, né, chamada ChatGPT. O chat, ou popularmente chamado, né, o chatinho, ele é uma LLM, ou seja, ele atua a partir de uma linguagem, né, uma linguagem padrão ali, e é em formato de chatbot, né? Então eu pergunto, ele responde, eu pergunto, ele responde. Ele ganhou outras funcionalidades, por exemplo, a geração de imagens, a geração de infográficos, ganhou outros boots dentro do chatbot, por exemplo, tem o Teachbot, que eu gosto bastante, que é da parte da docência, né? Tem o Statistic Boot, que é da parte da estatística, né? Da programação, tem o Code Boot, né? Então, dentro do ChatGPT tem diferentes contextos ali, diferentes linguagens que você pode trabalhar. Só que vou desmistificar uma coisa para vocês. Para nós nutricionistas, a IA teve o grande cerne dela, o grande chamariz, foi em 2014, nesse estudo aqui. Né? Quem não conhece esse estudo, acho que vale a pena dar uma olhada, porque é um estudo fantástico. Né? As meninas aí que estão fazendo ensaio clínico vão ficar de boca aberta agora. É um estudo europeu, né? Franceses, italianos, ingleses, né? E alemães, né? Eles randomizaram 1.600 pessoas. 1.600 pessoas. É um ensaio clínico randomizado. Pois bem, e aí eles começaram a personalizar a dieta a partir do genoma, né? E aí, quando a gente pensa no genoma, não, Duda, não, não, amor. Mamãe está em reunião. Quando a gente pensa em genoma, a gente pensa naquela calhamaço de coisas, como está vendo aqui, né, no layout, no logo aqui da Food for Me. Esse estudo, ele categorizou o genoma, né, de cada uma das 1.600 e prescreveu a dieta individualizada de acordo com o genoma dessa pessoa.
né, de acordo com os genes aí dessa pessoa. O gene, por exemplo, o FTO, de aumento de peso, né? Então, a partir disso foi prescrita a dieta. E quem fez isso? Um grande computador, uma grande inteligência artificial. Então, 8 anos antes do grande boom do chat GPT, nós tivemos esse estudo na nutrição, e que foi importantíssimo para desmistificar algumas coisas que a gente, por exemplo, o ser humano, gente, a gente erra, né? Se você tem um aprendizado da máquina que você programa ali, né, ela raramente, né, a precisão desse estudo aqui é 97,5%, ou seja, 2,5% de erro, é muito baixo, né, perante o ser humano que pode errar ali uma taxa muito maior, tá? Bom, outra coisa que a IA pode ajudar dentro da nutrição, inclusive na nutrição clínica, são a escala e processamento através da máquina. Né? De que forma? Por exemplo, as balanças inteligentes, né? Então, acoplar a balança ao software, ao aplicativo do celular, isso já acontece, né? Nas bioimpedâncias normalmente. Essas balanças inteligentes, por exemplo, se usadas em hospitais, né, seria um grande ganho. Por quê? Porque o paciente, ao ser admitido, já vai ter os dados dele. Claro que em outros contextos também nós temos pacientes que não deambulam, né, que são restritos ao leito, né, que não conseguem se levantar, aí é outros 500. Mas vamos pensar numa balança inteligente, uma balança-cama, por exemplo, né? Nós poderíamos contemplar 100% da triagem do hospital, coisa que às vezes a gente não consegue, depende de estagiários, por exemplo, né, que fazem essa demanda aí, que é muito grande para o nutricionista clínico, que às vezes tem que dar conta sozinho de um hospital, né? Uma coisa importante é que a IA vai fazer a triagem, mas o vínculo terapêutico, quem vai ter é o nutricionista. A IA vai dar o dado, né? O paciente, quem tem o tete a tete, a conversa com o paciente, é o nutricionista, né? Então, sempre ter a supervisão do especialista. E quem que é o especialista? É o nutricionista. O agente é a IA, né? O assistente é a IA, né? Aqui eu coloquei até uma breve fala, o professor Rafael fala bastante de o IA ser o copiloto. O piloto sempre vai ser você, sempre vai ser o ser humano, né? A IA vai executar a tarefa, né? Mas quem vai reaver a tarefa e ver se está fazendo certo, quais são os próximos passos, vai ser o nutricionista, tá? E também, dentro da nutrição clínica, nós temos uma grande outra área, né, que é a nutrigenética, a nutrigenômica, e a nutrição em Big Data, que é um grande chamariz da saúde 3.0, né, e tal. Nesse estudo aqui, esse estudo é turco, né, que eles fizeram, é bem interessante esse estudo, que é em formato de ensaio, né, ele é um pouco diferente do estudo, né, de artigo original, de revisão de literatura, é em formato de ensaio. E ele traz para nós o seguinte, né, que as grandes áreas da nutrição que são impactadas positivamente com a IA são a genômica, como no estudo do Food for Me, lá da Europa, o microbioma, né, e a parte de estilo de vida. Por exemplo, a questão de se o paciente ele fuma, não fuma, né? Se ele é tabagista, se ele é etilista, se ele pratica atividades físicas, se ele faz uso ali de medicamentos controlados, quais doenças, antecedentes clínicos, antecedentes nutricionais, ganho, perda de peso, né? No caso das mulheres, gestação, né? Então tem várias outras coisas que podem estar relacionadas a essa questão. E a IA pode fazer essa predição, né, tanto de risco nutricional quanto de desfechos bons e ruins na parte da nutrição, né? A nutrição e Big Data foi uma grande impulso, né, uma grande impulso ali para o uso do Machine Learning, que é aquela não a IA generativa, não o ChatGPT, não o Gemini, né, mas sim o aprendizado profundo da máquina por meio de algoritmos, né? Para identificar os padrões. E aí, gente, eu não quero que, por exemplo, vocês vão sair desanimados daqui da noite de hoje, vão falar assim, eu tenho que estudar programação, né? Não sei mais nada. Gente, eu não sei programação, né? O nutricionista, ele não tem obrigação de saber programação, e aí por isso que a gente faz auxílio com as outras áreas, inclusive com a computação, que é bem importante, porque aí nós entramos como os especialistas na área da nutrição, né? E eles entram com a programação diante disso, tá? Mas vendo todo esse cenário, muitas vezes as pessoas ficam com medo, né? Poxa vida, vai substituir meu trabalho, né? Na pesquisa, né? Na clínica ali, o que que eu faço, né?
E aí, quando a gente pensa desse poder da IA, eu gosto muito da Clarice Lispector, né? Meu livro favorito da vida é A Hora da Estrela. E uma frase dela que impacta bastante é essa daqui, né? Mas eu tenho medo do que é novo e tenho medo de viver o que eu não entendo. Quero sempre ter a garantia de pelo menos estar pensando que entendo, não sei me entregar à desorientação. Então, hoje eu quero, assim, eu sei que só é uma hora só de conversa aqui entre nós, né, mais ou menos uma hora, mas eu quero que vocês abram a mente para o novo, né? Porque às vezes é desconhecido e às vezes o desconhecido dá medo mesmo. Mas será que esse desconhecido, essa nova abordagem não é favorável para nós? Né? E será que o desconhecimento também muitas vezes a gente ignora, né, algumas coisas importantes até para a nossa ciência, para a evolução da ciência da nutrição, né? Bom, dito isso, dentro da avaliação nutricional, né? Então, dentro da área clínica, na área básica ali da nutrição clínica, que é a avaliação nutricional. O que que a IA pode ajudar nós? Então, eu coloquei as 4 LMs mais populares no Brasil, né, atualmente, que elas podem nos ajudar. Lembrando que alguns dados são sensíveis, né? Então, tem a questão da LGPD, né? Então, eu não posso tirar foto do prontuário do meu paciente e colocar lá para o chat lá avaliar, né? Não posso, porque é um dado sensível, né? Então, tomar bastante cuidado com essas informações. E aí tem outra questão que é a engenharia de prompt. Como que eu vou escrever isso para a IA entender o que, que eu quero falar, né? Então, ela pode avaliar recordatório alimentar, né? Dos mais diversos, frequência alimentar, recordatório de 24 horas, diária alimentar de 3, 7 dias, 14 dias, enfim, a composição corporal, seja por bioimpedância, seja por densitometria óssea, por ultrassom, né? Então eu posso colocar ali na IA e a IA me ajudar a fechar o diagnóstico, né? O diagnóstico de nutrição. E os exames laboratoriais, que também é um grande ganho. Porque que acontece? Varia de laboratório para laboratório, mas e a interpretação desses exames, né, no contexto clínico? Então, a IA pode ajudar, lembrando dos dados sensíveis, né? Tem que tomar bastante cuidado, né? Então, nem tudo são flores, né? A IA, muitas vezes, elas inventam referências, né? E aí nós somos os especialistas, cabe a nós julgarmos. E até eu vou dar uns exemplos aí onde a gente pode encontrar referências sólidas dentro do mundo da IA, né? Distorce dados epidemiológicos, né? Então, por exemplo, percentual de pessoas com diabetes no Brasil, 7 a 8%, né? A IA vai falar só para enaltecer teu trabalho que 50% dos brasileiros têm diabetes, né? Claro que eu estou sendo extrema aqui, né? Mas pode acontecer. Então, vai distorcer algum dado, né? E comete erro clínico. E a IA, eu brinco sempre que a gente tem uma coisa a aprender com a IA. A IA é muito autoconfiante. Então ela erra, mas ela erra de cabeça erguida, né? De nariz empinado ali. Eu errei, mas eu quero estar certa, vamos dizer assim, né? Então você parece que, nossa, que coisa linda esse texto, maravilhoso, mas pode ser que tenha erro. Então cabe a nós, nutricionistas, avaliarmos o que ela está nos dando, né? Uma coisa bem legal da IA é que ela ajuda na escrita e na organização, prontuário, por exemplo, que é uma coisa chata para dedéu para atualizar prontuário, mas é necessário, é super importante. Só que ela não é raciocínio clínico. Ela vai te ajudar na organização do prontuário, né? E o raciocínio clínico, quem dá é o nutricionista, é o especialista, né? Outra questão importante, gente, a geração de planos alimentares. Tomar bastante cuidado. Por quê? Porque a IA é muito genérica, né? E muitas vezes, por exemplo, eu estava testando esses dias o Copilot da Microsoft, né, que é americana. Então, ela dá umas nuances ali da dieta americana, por exemplo, né? Então, planos com glucose de milho, com bacon, né? Com coisas assim que, não que o brasileiro não consuma, mas não é da cultura alimentar brasileira consumir. Então, o planejamento alimentar é a atividade privativa do nutricionista e perante o Código de Ética, o nosso novo Código de Ética, a gente não pode delegar a IA, né? Então, o nutricionista, ele vai prescrever, ele pode pedir sugestões. Então, por exemplo, sugestões em relação a pacientes que têm algumas restrições, né? Por exemplo, a questão do diabetes,
né? Então, eu vou ter que calcular o índice glicêmico, a carga glicêmica, a contagem de carboidrato para aquele paciente mais regradinho, paciente renal, dieta hipocalêmica com baixa proteína, né? Um tratamento conservador ali. Então, eu vou delegar, só que eu tenho raciocínio clínico para tal. Então, eu vou observar e eu vou ler novamente tudo aquilo que a IA gerou, tá? Uma questão importante, preferências culturais. Então, tem IAs que preferem, né, a questão mais americanizada, mais europeia, a dieta mediterrânea, por exemplo, que aqui no Brasil é totalmente, a cultura alimentar é completamente diferente das demais, tá? Outra coisa importante é que só o nutricionista conhece a rotina do paciente, né? O paciente, por exemplo, não tem costume de fazer café da manhã, e aí a IA vai lá, vai falar para você prescrever café da manhã, e que o café da manhã é super importante. A gente sabe que é importante, né? Que tem vários estudos associando a desfechos positivos, enfim, né? A saúde, né? Começa ali no início da manhã e tudo mais. Entretanto, o paciente não consegue, né? Então, essa rotina, o nutricionista, ele tá craque, a IA já não sabe muita coisa, tá? Bom, e aí, pensando nessa questão dinâmica aí de exemplo, né? Então, vamos pensar. No começo até eu trouxe um exemplo mais genérico, agora eu coloquei um mais específico. É uma mulher que chegou até nós, no nosso consultório, que tem 45 anos, ela tá com os triglicerídeos lá nas alturas, né? Tá com hipertrigliceridemia e tá com o IMC ali de sobrepeso, né? Essa mulher, eu só coloquei lá no chat, né? O chat deu para mim o seguinte: ele deu 5 tópicos, eu coloquei só 2 aqui. Ele colocou o raciocínio clínico rápido, né, em tópicos bem simples, e a estratégia nutricional. Isso daqui, gente, eu vejo os alunos no primeiro, segundo ano, brilha os olhos deles, né? Eles falam: Meu Deus, que legal isso aqui. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque não substitui o julgamento clínico. Então, todas as vezes que uma pessoa chega até mim, né, a pessoa que está na minha frente, ela tem o comportamento dela, que é muito importante, o comportamento alimentar, tem a relação dela com a comida, tem a relação dela com o sono, com a atividade física, as relações interpessoais dela, né? O conceito, por exemplo, que a gente está falando bastante ultimamente, que é o food noise, né? O quanto que essa pessoa pensa em comida ao longo do dia, né? Então, a IA ela é muito superficial nesse sentido, né? Então, nós temos que pensar que o nutricionista ele vai além, muito além da IA, né? Então, o julgamento clínico não é substituído pela IA. Nesse outro estudo, gente, esse aqui é um pouquinho mais antigo que os demais, né, de 2024, eles fizeram uma tomografia computadorizada, né? Então, aquela que a gente já conhece, né, que a gente já tem praxe aí na nutrição clínica, né, na parte de composição corporal. Só que aí a IA, eles, olha que interessante, né? Eles colocaram cores para diagnóstico, né? De músculo, né? De gordura subcutânea, de gordura visceral, enfim, né? E aí eles colocaram as cores ali para nós. Nossa, eu adoro cores, eu acho fantástico quando coloca colorido assim. E aí a IA, ela foi capaz, né? Só que daí a machine learning, não é a generativa lá dos chatbots, ela foi capaz de identificar precocemente a desnutrição e a sarcopenia antes de acontecer, né? Só pelo diagnóstico de imagem aqui da colorido ali. Aí você fala, mas ele só coloriu, né? Porque é preto e branco, daí ele só coloriu ali. Não, gente. Então, foi colocado na máquina, foi treinada essa máquina através de algoritmos, e a máquina prediz para o nutricionista aquele paciente que tem risco de desnutrição e que tem risco de sarcopenia. Então, eu tô vendendo a IA aqui, não sei se vocês viram, mas já vou mostrar as partes ruins também, que não é nem tudo são flores, né? Bom, existem alguns softwares que têm a IA integrada, né? Alguns vocês já conhecem, né? Tem pessoas que ainda não conhecem, mas aí a gente vai conhecer hoje. Alguns são mais populares, outros não são tão populares. Um dos mais populares é o WebDiet, né? O WebDiet é um software popularmente conhecido como geração de plano alimentar, né? Então, o nutricionista vai lá, cadastra o paciente, tem a questão do prontuário, né? Armazena os prontuários dos pacientes que ele atende, e aí tem os planejamentos alimentares que o nutricionista vai fazer. Só que o WebDiet agora, início de 2025, lançou a nova versão com a interpretação da anamnese por áudio ou texto. Ou seja, na minha consulta,
eu posso, claro, eu vou pedir autorização, né, do meu paciente, eu vou estar gravando e ele já vai estar transcrevendo essa consulta em formato de prontuário, né? Aí você fica, chegou a inovação, né? Que coisa louca, né? Então, o nutricionista ele perde tempo com essa parte burocrática de preenchimento de prontuários. Isso é bem interessante para quem tem uma demanda muito alta, por exemplo, nutricionistas que trabalham no SUS, né? Que tem a atenção primária ali, tem que atender 6, 8, 10 pacientes na manhã, ou na tarde, ou dia. Então, poupa tempo nessa questão burocrática, tá? Outra questão importante do WebDiet, além de você armazenar os exames do teu paciente, né? O paciente vai chegar com os exames do laboratório que ele fez. Você pode pedir para ele mandar em PDF, ele armazena e ele contextualiza com a dieta, com o exame físico, com a antropometria, composição corporal e tudo mais, né? Então, ele avalia como um todo, tá? Então, armazenado lá no banco, dentro do prontuário do paciente, tá? E a IA, ela faz esse compilado, né, do WebDiet. Então, eles fazem avaliação integrativa, cruza dados antropométricos, clínicos, dietéticos, exame físico, cruza tudo num só para daí fornecer ao nutricionista o que ela acha, tá? Porque daí é o software aí, o que ele acha em relação àquele paciente e a conduta melhor a ser tomada, tá? E também tem a questão da geração de metas, tá? Essas metas eu já testei e achei elas muito superficiais, né? Mas vai de nutricionista para nutricionista. Tem alguns que acham maravilhosos, né? Então, metas muito superficiais, no sentido assim, coma 3 frutas ao dia. Ok, mas o paciente ele vive com salário mínimo, com 4 pessoas dependendo dele em casa, sabe? Não usa o critério de segurança alimentar, por exemplo, é nulo, né? Então, não tem essa questão. Eu achei muito genérico no sentido de que parece que é tudo igual para todos os pacientes, né? Então não é aquele paciente em especial, tá? E outra coisa legal do WebDiet, que eu achava que não tinha, até eu ia indicar outro aplicativo, outro software para vocês, site também, que é o Shepit. Mas no WebDiet também é possível, que você vai pedir para o paciente fazer fotos de frente, de costa e de lado, com o mínimo de roupa possível, né? Calcinha, sutiã, ou top, né? Ou shortinho curto de academia, né? Sunga, enfim, para ele estimar a composição corporal por fotos, tá? Então, tem alguns estudos já saindo com essa questão, né, da avaliação de composição corporal por fotos, é uma grande novidade na área da inteligência artificial na avaliação nutricional, e que é bem interessante, né? O WebDiet, ele tem planos a partir de R$ 50 por mês. Estudantes não pagam, né? Então, não pago ali eu acho que a partir do terceiro ano, se eu não me engano. Entretanto, acabou a graduação, acabou a mamão com açúcar aí, daí tem que pagar, né? Então, a partir de R$ 50 por mês. Tem um outro que é o Clinit. O Clinit, ele é mais. Eu conheci através do professor Rafael também, né? Então, é um aplicativo, um aplicativo, um software de gestão de consultório, tá? E ele é mais comum na telenutrição, né? Enfim, nas outras áreas da saúde, enfim, quem gosta e quem pode, né, fazer essa parte de contato aí através de Mix, né? Então, ele reúne a teleconsulta, o prontuário eletrônico parecido com o WebDiet. Então, você vai estar falando com o teu paciente, ele vai estar transcrevendo a tua conversa, tá? Essa transcrição vai gerar o plano alimentar. E aí que mora um problema grave, porque muitas vezes o cliente é americano também. Então, traz a conduta dietética padronizada, americanizada. Então, é muito complicado, tá? Atualmente, já passou pelo crivo da Lei Geral de Proteção de Dados, da LGPD. Então, os dados sensíveis são armazenados através de login e senha. Então, só o nutricionista tem aqueles dados dos pacientes. Isso é bem importante, tá? E os planos, ele é um pouquinho mais caro que o WebDiet, né? Então, ele é R$ 89 por mês, tá? Outro software que também é gestão de prontuários, né? O mais interessante dele é que ele fornece pontuações, assim, é bem... Na verdade, é interessante e não é, né? Eu, como pesquisadora, eu fico pensando, isso aí é validado? Né? Esse instrumento, ele é validado para a população? Que tipo de população foi validado? Enfim, é o Ipo Saúde. Né? O Ipo Saúde ele tem planos a partir de R$ 99 por mês, e aí ele é focado em vários profissionais. Então, por exemplo, se na minha clínica tem
psicólogo, tem fisioterapeuta, tem o nutricionista, tem o médico endocrinologista, por exemplo, e todos usam o hipo no mesmo paciente, vai integrar todas as informações. Então, é como se fosse uma grande fofoca, vamos dizer assim, né, na área clínica, para um atendimento mais personalizado desse paciente. Esse não oferece plano alimentar. Ele oferece insights em relação à saúde do paciente. Esse é bem interessante para clínicas integradas, como eu falei, tá? O Nutri1 tá bem na moda, né? Gestão de consultas e consultórios também, e ele propicia o aplicativo para o paciente, parecido com o WebDiet também, né? Propicia o aplicativo para o paciente. O paciente ele pode tirar fotos dos pratos que ele consome e, através das fotos, ter uma estimativa energética. Só que aí tem um problema. Nós já vamos falar dessa questão de tirar fotos e a questão dietética ali, que aí às vezes não provê muitas coisas boas, tá? E aí, o Nutri1 ele vai ter a questão dos guidelines, né? Então, ele é muito atualizado, né? Então, ele traz ali a questão das condutas baseadas em evidências de uma maneira mais sólida. E ele é o mais barato, né? Então, os planos são a partir de R$ 19 por mês, tá? Bom, do reconhecimento da imagem alimentar. Aqui eu até coloquei a frase que eu acho que norteia todos eles, né? Esses daqui são os três principais, que ele faz um rastreio padrão, mas não de mensuração. O que significa isso? Por exemplo, eu faço uma foto ali do meu prato do almoço, e no prato do almoço eu tenho aquela batata rosti, não é rosti, é aquela batata rústica, né? E ele lê como uma batata, e ele lê como uma batata cozida, né? Que é diferente de uma batata frita. Por exemplo, essa batata rústica pode ter na sua constituição manteiga, né? Óleo, enfim. Então, tem uma subestimação de calorias, carboidrato, proteína, lipídio, micronutrientes, enfim. Tem uma subestimação. Então, isso a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Então, esses são os principais, né? O BitSmash, que faz o reconhecimento da imagem, né, por foto. E esse daqui é interessante, que o diário alimentar do paciente, então, se o paciente faz as fotos de todas as refeições, vai ser transportada em um arquivo de CSV, que aí você pode transformar em Excel, né? Jogar num software de estatística ali, prever a questão de calorias, carboidrato, proteína, lipídio, o que vocês queiram trabalhar, micronutrientes específicos. E aí, para pesquisa, ele é bem interessante. Só que tem essa questão da subestimação, né? O Lose It é um aplicativo de perda de peso. Se vocês pegarem lá na Google Store, na Apple Store, né, vai estar lá que é de perda de peso, é acompanhamento de perda de peso. Só que uma das funcionalidades é a foto, né? Então, você tira a foto, ele, a partir daquele alimento, ele vai estimar calorias, facilitando o rastreamento. Não tem a funcionalidade de fazer planilha, como o BitsNap, né? E o Nutrilho, né? O Nutrilho é o mais recente, é italiano, né? Um aplicativo, e ele é o diário alimentar digital. Ele é mais não técnico, tá? Então, não para nutricionista, é mais para pacientes que gostam de monitorar a questão dietética, avaliação alimentar ali e tudo mais. O usuário, ele pode fazer o planejamento individual e acompanhar o consumo de alimentos diariamente, também por monitoramento digital ali das fotos, tá? Para pesquisa, né? Então, alguns aqui que estão aqui conosco hoje, né, são pesquisadores da área ou gostam, né, de a ciência, né, a nutrição baseada em prática clínica ali, né, em evidência científica. Nós temos alguns bem consolidados. O que eu mais gosto é o consensus, né? Eu, Karina, particularmente, acho o consensus a IA mais completa, assim, para a área da pesquisa, né? Tanto da docência quanto da pesquisa. Ele vai englobar os artigos relacionados por tema. Então, por exemplo, a Maísa, né, que pesquisa mulheres ali com sobrepeso, obesidade, o comportamento alimentar. Então, eu vou colocar o termo, o ideal seria em inglês, né, para dar amplitude de busca, e a partir disso ele vai elencar as referências, as melhores, as mais citadas em relação à temática que eu estou pesquisando, né? Parecido com ele tem o Connect Papers, que é o terceiro ali da lista. O Connect Papers, ele dá, para quem gosta de parte visual, ele dá um mapa mental com as conexões em relação às pesquisas. Então, por exemplo, Mazur et al. 2026 citou um artigo
de Behnemann, eu vi que a Prof. Gara entrou já hoje, Behnemann et al. Lá 2015. O Behnemann é um estudo da Olenka, da Prof. Kathleen, né? E assim vai, né? Então são conexões, é uma rede conectiva. É bem legal, porque é uma coisa que leva a outra, né? Às vezes tem um porém nessa questão da pesquisa, que muitos artigos não estão disponibilizados integralmente na internet, né? E aí complica a nossa vida, né? Ele só vai dar ali o título, o resumo do artigo e você vai ter que correr atrás do documento do PDF original, né? Tem o Elest, que é bem parecido com o Consensus, mas a base de dados deles não é tão profunda quanto o Consensus, e o Perplexity. O Perplexity é o mais novo, né? Saiu agora no final de 2000, no metade de 2025, e também está relacionado a essa questão de busca por tema de pesquisa, tá? Bom, e aí, gente, quando eu estava fazendo, eu falei, mas não é possível que não tenha nada dentro do hospital. Daí eu fui pesquisando, 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 achei simplesmente um artigo publicado na Nature, né, que é desse grupo, que até eles ganharam premiação, né, em congressos e tal, desse modelo dinâmico de predição na nutrição, em pacientes com ventilação mecânica, né? Então, pacientes que estão entubados lá estão, né, com baixa oxigenação, enfim, né, estão na UTI. Então, o que que eles fizeram? A partir disso, eles né, fizeram a alimentação na máquina, né, a machine learning, e aí, a partir dos algoritmos, eles alimentaram em relação aos pacientes os sinais vitais, os exames laboratoriais como pH, glicemia, cálcio, o hemograma completo, a albumina, enfim, os exames laboratoriais, os medicamentos administrados e as informações sobre a alimentação, né? Se eles eram alimentados ou não, se eles eram alimentados, se era por sonda, por via parenteral, por via oral, que tipo de dieta, enfim, né? E aí, com horas de antecedência, quais pacientes poderiam estar subdesnutridos no terceiro e no sétimo dia? É muito interessante esse artigo, gente, é fantástico, né? E aí ele utilizou grandes conjuntos de dados, tanto da UTI, da Europa e dos Estados Unidos, se eu não me engano, é 48 mil registros que eles utilizaram. Esse modelo ele foi treinado e validado para atualizar as previsões a cada 4 horas. E aí todos da equipe, né, que trabalhavam lá com os pacientes na UTI, eles tinham esse resultado em relação quais pacientes que tinham maior risco de desnutrir no terceiro e no sétimo dia, para prever essa desnutrição, ou seja, o paciente que está em jejum, será que eu não posso abreviar esse jejum, né, para cirurgia, por exemplo, ou pós-cirúrgico, ou uma síndrome de realimentação, por exemplo, que daí ele ficou um tempo em jejum por conta dos sinais e sintomas que ele referiu antes, enfim, né, são outras coisas. Bom, aqui eu também sei que tem algumas pessoas que são entusiastas da pesquisa, né? Então eu trouxe algumas ideias de pesquisa. No ano passado, nós executamos um TCC que foi defendido no início do ano aqui na UniOeste, que minha aluna defendeu, que foi sobre os chatbots, né? Que eu comentei anteriormente, né? Então ela nós pegamos um estudo de caso real, né, de uma paciente em uso de terapia nutricional domiciliar, e aí a gente deu para diferentes LLMs analisar esse contexto e propor um tratamento nutricional. E depois nós estabelecemos para especialistas, nós colocamos para os especialistas analisarem essas questões, né? Ficou bem legal. Foi submetida à revista, não tivemos aval ainda, acredito que está indo para frente, né? Então, vamos esperar, não temos ainda a publicação. E tem outro estudo sendo conduzido aqui pelo nosso grupo, também aqui na UniOeste, em relação à elaboração de chatbot para o cuidador do paciente que está no domicílio. Então, em linguagem não técnica. E aí vai a validação do método também, porque a gente já fez o chatbot, daí a gente né, mostrou para os especialistas em relação se esse chatbot é viável ou não. Mas dito isso, algumas ideias, né? Então, eu coloquei aqui 3 ideias que me deixam assim, com vontade, né, de pesquisar, enfim. A primeira delas é a predição de reinternação. Então, por exemplo, se a gente utilizar um modelo, né, uma machine learning, que cruza dados, tanto da ingestão alimentar, da composição corporal do paciente, o diagnóstico e as comorbidades, qual o risco desse paciente ser readmitido por desnutrição? Né? No caso, em casa ele não come direito, ou ele tem baixa massa muscular, qual que é o percentual ali de chances dele ser readmitido, né? Então a máquina pode sugerir para a gente, né?
Outra questão é a predição de mortalidade. Daí aí a gente tem que trabalhar com dados epidemiológicos, né? Então, utilizar a inteligência artificial para analisar a densitometria óssea, ou a BIA, ou ultrassom, a tomografia computadorizada, e associar com o preditor de mortalidade daquele paciente, tanto em adultos quanto em idosos. Por que não na pediatria? Porque a pediatria é muito além da nutrição, né? Muitas vezes é contexto de trauma ou de né, questão genética, né? Doenças associadas à genética, ou até mesmo infecção, né? Então, apenas adultos e idosos trabalhar nesse contexto, né? E outra questão, a caquexia oncológica, que ainda permanece uma grande lacuna, né? Nutricionistas da área da oncologia aí, né? Então, a IA como ferramenta transformadora no manejo clínico da desnutrição e da caquexia relacionada ao câncer. Tá? Então, aqui eu trouxe um exemplo de caso clínico, só para a gente entender como que funciona, né? E como que a gente pode gerir melhor a máquina, né? E a inteligência artificial. Então, por exemplo, aqui é o nome fictício, né? O João Carlos, ele tem 67 anos, do sexo masculino, e ele internou por urgência, né? Com o diagnóstico de pneumonia aspirativa, né? Quais são os diagnósticos associados do nosso paciente João? Ele tem o diagnóstico de câncer coloretal, está no terceiro ciclo de quimioterapia, né? Ele possui ainda diabetes tipo 2 e hipertensão arterial sistêmica, né? O peso atual do João é de 58 quilos, aferido, né? Altura de 1,72 e IMC de 19,6, que para idoso já é baixo peso, né? O peso habitual é de 72 quilos há 4 meses, aproximadamente a perda de 14 quilos, né? Então, 19,4% de perda de peso. Dados laboratoriais, a albumina de 2,8, que é muito diminuída, a PCR de 18, né? Então, um risco, uma inflamação, né? Não é nem a ultrassensível, a PCR normal. A glicemia de 187, né? Um aumento aí da glicemia, a creatinina de 1,4, então aí a função renal a gente vai ter que observar um pouquinho melhor. E a hemoglobina de 9,6, que é para um homem aí é limítrofe, né? Ou até baixo, tá? A situação clínica dele. Então, ele chegou até nós, né, na verdade, no hospital, né, a gente vai avaliar ele à beira-leito. O paciente, ele faz uso de oxigênio suplementar, tem disfagia moderada, passou pela fonoaudióloga, a fonoaudiologia pediu, né, que a consistência da dieta seja líquida e espessada. Ele encontra-se sonolento, né, com acesso venoso, e o familiar refere que ele quase não come há semanas, né, o cuidador, no caso, a família. Se eu jogo todos esses dados para a IA, né, para a IA ali de triagem, né, o que a IA vai me fornecer? Vai me fornecer o seguinte: o paciente com alto risco nutricional identificado, um score de 94 para 100, né, então tem um alto risco, né, um risco nutricional ali. Recomenda-se avaliação nutricional especializada em até 24 horas, né, então esse é o bipzinho que vai lá para o nutricionista no celular. Indicadores: perda de peso, né? Então, ele teve uma perda de peso maior que 10% em 3 meses, a albumina menor que 3, um diagnóstico oncológico ativo, porque ele está no terceiro ciclo da quimioterapia, e admissão por condição aguda, que é a pneumonia. Então, o risco de evoluir a óbito é grande aí nesse paciente. Isso que a IA vai me fornecer. Só que aí, gente, eu posso colocar numa LLM, né? Então, por exemplo, vamos lá no chat GPT, eu vou colocar o seguinte prompt, né? E aí vem a importância de conhecer as LLMs e colocar o prompt de uma maneira mais clara. Então, por exemplo, paciente masculino, 67 anos, câncer. Ó, vejam que eu emiti o nome, né? Então, isso é importante também, porque dados sensíveis a gente guarda sigilo até pela questão ética. 67 anos, câncer coloretal, em quimioterapia, admitido com pneumonia aspirativa. Peso de 58, altura 1,72, perda de peso 14 quilos em 4 meses, albumina, PCR, enfim, coloca todos os dados, disfagia moderada para líquidos. Qual a conduta nutricional recomendada? Né? Então, essa é a pergunta. Né? E o chat me dá a seguinte resposta, que aí eu até dou risada porque é muito simplória devido à complexidade do caso. Né? Iniciar a terapia nutricional interal via sonda nasentérica com forma hipercalórica e hiperproteica, meta calórica de 25 a 30 quilocal, meta proteica de 1,2 a 1,5, dieta hiperproteica, né? Monitorar a glicemia e função renal, considerar imunonutrição, dado o contexto oncológico. E aí eu pergunto para você, gente, só isso resolve? Né? O contexto é muito, como diriam os antigos, né? O buraco é muito mais embaixo, né?
O que que a IA não viu que o nutricionista vê, né? O seu João Carlos, ele tem um estado inflamatório agudo, né? E que aí invalida a albumina como marcador nutricional. Então, só a albumina sozinha, ela não vai determinar ou não, né? Então, os dados vão além disso, né? A disfagia, aí tem o contato com a fonoaudiologia, né? Que é uma profissão muito importante diante do contexto aí da pneumonia aspirativa. A disfagia, ela vai definir a via de alimentação, né? Mas a IA não perguntou a via que ele prefere. Ela já sugeriu a sonda nasoentérica, né? Outra coisa, a síndrome de realimentação em nenhum momento foi questionado. E é uma coisa muito importante. O idoso, né, o paciente ali, ele está há semanas sem se alimentar direito, como o familiar mencionou. E a IA em nenhum momento falou isso, né? Outra coisa importante é a função renal limitada. Foi colocada ali, ó, a creatinina 1,4, ou seja, a taxa de filtração glomerular está comprometida nesse paciente. E aí, a proteína, né? Ele quer ofertar mais proteína, né? E os medicamentos que ele usa, né? E quanto de água que ele bebe. Então, são coisas assim que vocês estão entendendo que está faltando coisa ali para fechar, né? E outra coisa importantíssima, que eu acho que é a mais importante de tudo, é o que está em azul ali no final do, né, no final do slide. O contexto oncológico exige discutir as metas com a equipe e a família. Esse paciente é paliativo? Se ele for paliativo e eu colocar uma sonda, né, como a IA sugeriu ali, é mais para o benefício, para a necessidade energética dele ali, a questão de abreviar o sofrimento ou não? Ou o paciente vai sofrer mais ainda? Então, são perguntas, gente, que a IA não considera, né? E aí eu fico muito feliz em falar o seguinte, né? O nutricionista ele não vai ser substituído pela IA, porque a IA não tem empatia, né? A IA ela não constrói vínculo com o paciente, de forma alguma, e ela não entende o contexto social. A IA sempre vai dar os dados para vocês. O contexto social, né? O tete a tete, a conversa, a pegar na mão, até coloquei essa imagem propositalmente, né? O contato humano é humano, não é da IA, né? E aí também a IA tem a questão genérica, que eu falei várias vezes hoje, agora, né? A falta da individualização, os possíveis erros, alucinações da IA, né? A questão da privacidade de dados, tomar sempre muito cuidado. E a dependência justamente excessiva, né, com a IA. Tem nutricionistas, tem profissionais, tem estudantes que são muito dependentes da IA e não estão lendo o que a IA está gerando. E isso é perigosíssimo, né? Porque aí a gente confia cegamente no que ela está gerando, sem ao menos revisar o que ela gerou. Será que tem erros? E se esses erros forem grotescos, né? Então, são coisas que nós devemos nos ater mais ainda, tá? Bom, o futuro, nós estamos chegando, nos encaminhando para o final, tá? Então, o futuro da nossa profissão. Então, o que que nós temos? Duas opções: o nutricionista que vai usar a IA e o nutricionista que não usa a IA. O nutricionista que usa IA, ele ganha em produtividade. Então, por exemplo, você pode delegar as questões burocráticas para IA, né? Preenchimento de formulários, por exemplo, automação ali de processos de prontuário, né? Mas a parte técnica sempre é o nutricionista. E o nutricionista que não usa IA, normalmente, né? Não quero falar, não quero ser pessimista, mas vai ficar defasado, porque a IA está aí entre nós, né? Então, temos que saber usar, temos que usar com parcimônia, eu adoro essa palavra, parcimônia, né? Com ética, responsabilidade. E se não usar, infelizmente, vai ficar para trás, né? Então, isso é bem, bem importante. E aí nós temos algumas tendências na nossa profissão, né? As principais eu elenquei aqui para vocês, né? Então, quem trabalha com as ômicas, né? Com a metabolômica, a genômica, nutrigenômica, nutrigenética, vai usar bastante, né? Usa, né? Bastante a inteligência artificial. A integração com wearables, que é os relógios inteligentes, os celulares, enfim, até esses aplicativos de celulares que eu falei para vocês está cada vez mais comum, né? Entre pessoas técnicas, entre nutricionistas, como em pessoas leigas, como os nossos pacientes, tá? E também
nós temos outra tendência que são os prontuários inteligentes, que são esses que eu mencionei para vocês, que alguns aplicativos softwares já estão utilizando, de você conversar com o paciente e já transcrever no prontuário. E transcrever, inclusive, por exemplo, com a terminologia do cuidado do processo nutricional, com a DIME, né? Com avaliação, diagnóstico, né? Intervenção, monitoramento e evolução. Ou com o SOAP, né? Subjetivo, objetivo, avaliação e prescrição. Então, ele já integra ali as funções e você já sai com o prontuário pronto. Essa é a grande tendência, né, dentro da nutrição. Bom, para hoje, para finalizar a aula, de uma forma dinâmica, vamos dizer assim, eu vou dar 3 envelopes para vocês, né? O primeiro envelope são para alunos, né? Para quem ainda está estudando nutrição, para quem ainda está na graduação em nutrição. Então, assim, antes de usar IA, gente, aprenda a nutrição. É a primeira coisa. A IA, ela é muito útil, muito, muito, muito útil. Só que você tem que saber o que você está fazendo com a inteligência artificial, né? Sem o raciocínio clínico sólido, você vira um executor de algoritmo, você vira outro computador ali, né? E isso definitivamente, gente, não é ser nutricionista. Nutricionista é uma profissão tão bonita, tão honrosa, né? E aí você delegar todo o teu trabalho para IA não é legal, né? Esse é o primeiro envelope. O segundo envelope é para quem já está na prática, né? Então, os nutricionistas aí, professores, pesquisadores, nutricionistas clínicos, enfim, né? Então, você não precisa virar um programador. Eu não quero que você saia hoje dessa reunião com a cabeça, eu tenho que estudar Python, tenho que estudar, né, outras linguagens. Não, não precisa, né? Vocês só precisam aprender a relacionar as perguntas que vocês querem, né, boas perguntas, com a responsabilidade clínica. E quem tem a responsabilidade clínica é o nutricionista, é o ser humano, não a máquina, tá? E sempre revisar, sempre ler, sempre buscar, né? Tenho boas indicações, então, inclusive de profissionais, né, que atuam na parte da IA, sempre procurar estratégias e estratégias responsáveis e éticas para o uso da IA. Tá? Falei que eram 3 envelopes, né? E o último envelope é para todos, né? Nós todos que estamos aqui hoje, né? As pessoas que vão assistir gravado depois, enfim, que a IA é uma ferramenta. Sempre vai ser uma ferramenta, como diz o professor Rafael, a IA é ponte e não fonte, né? A ferramenta ela não tem ética, né? Ela é desbocada, ela fala o que quer, né? Nós temos ética, né? E é isso que vai qualificar nós para um processo, né, mais responsável em termos de utilização da IA, tá? Então, esses 3 envelopes vocês guardam como uma, uma mensagem aí. Dia 12 de maio eu vou estar no Combran, né, no Congresso Brasileiro de Nutrição, lá em Curitiba, representando a Unioesp, estou muito feliz, né, falando sobre a inteligência artificial na interpretação de casos clínicos. Tá? Posteriormente, também eu posso disponibilizar a apresentação, né, e fazer uma reunião aberta sobre essa temática, mas ficarei muito feliz se vocês, né, quem estiver pelo Combran, quiser me conhecer ou dar um abraço, ou, né, conversarmos sobre a inteligência artificial, vai ser no Jardim Botânico, no Eixo 3, a partir das 11 da manhã do dia 12, tá? Eu vou deixar uma mensagem aqui para vocês, né? Depois eu vou mandar os slides, né, para vocês terem como material. Mas é o seguinte, né? Então, a inteligência artificial ela vai mudar a nutrição, né? Com certeza já está mudando, né? Quem vai decidir como a inteligência artificial vai mudar a nutrição é o nutricionista. Então, vocês são os especialistas, a IA é sempre o agente, tá? Então, com isso, eu agradeço. Meu tempo de fala foi esse. Deixo o meu e-mail, né? Então, caso vocês queiram me contatar, estou à disposição. E agora a gente vai abrir para perguntas. Eu vou fechar a apresentação aqui, que eu não estou vendo vocês, tá bom? Maísa enviou no chat? Não. A Thalia, né? A Thalia já mandou uma perguntinha ali. A Maísa vai enviar no chat, pessoal, a lista de presença, tá? Olha lá, já enviou, acabou de enviar, né? Então é importante. A Thalia perguntou: você falou sobre a triagem nutricional. Um problema frequente é não conseguir realizar a triagem de todos os pacientes do hospital devido à demanda, né? Será que haveria uma forma de utilizar a IA para automatizar isso? Não digo realizar a NRS em si,
mas pelo menos rastrear possíveis pacientes que podem ter risco nutricional para priorizá-los. Será que já existe algo assim em algum hospital? Sim, sim, eu tenho um exemplo. Já falo. Como seria para iniciar a implementação de algo assim? Então, primeiro, Thalia, obrigada pela pergunta, né? A Thalia é nossa egressa, né? Trabalha lá em Cascavel, em hospital, né? Nutricionista hospitalar. Primeira questão é, a equipe tem que estar bem alinhada, porque a triagem, normalmente, né, no caso da IA, quem faz triagem é o enfermeiro, né? Que é a primeira via ali que entra no hospital é o pessoal da enfermagem, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, enfim, a equipe da enfermagem. Todo o nosso respeito a eles, né? São fantásticos, é eles que guiam o hospital, né? Mas aí tem que estar bem alinhada. Qual que é a importância de pesar o paciente, por exemplo? Para além do medicamento, né, que às vezes faz a pesagem para calcular a dose de medicamento. Então, são coisas assim que tem que treinar a equipe, né? É possível? É possível. E aí eu vou dar um exemplo, né? A exemplo é a Cristosoli, ai meu Deus do céu, Cristiane, ai não vou lembrar o sobrenome dela, mas ela é do Hospital Universitário da Unifesp. Tem um aplicativo, eu vou colocar aqui no chat, chamado o aplicativo dela. É pago, infelizmente, é o EMTN2, tá? Ela vai estar no Combran, inclusive. Ela desenvolveu esse aplicativo para automatizar as avaliações dela, né? Ela trabalha na parte de gastroenterologia dentro do hospital, lá em São Paulo, e ela automatiza ali, né, todas as questões, mas a equipe é alinhada. Então, chegou para triagem, já vai pesar, já vai perguntar, é NRS, normal, acho que é NRS que ela usa na EMTU, se eu não me engano, é NRS. Mas dá para você colocar, por exemplo, uma SG, que é mais completa, né? Que na verdade nem é triagem, né? A SG é uma avaliação mais maior, né? Mas que dá maiores potenciais de dados aí para você trabalhar com o paciente, né? A Cris tem até o Instagram dela, né? O Instagram é fantástico, né? O Instagram dela é exatamente tu Cris, né? Tull ponto Cris. E é fantástica em relação a essa abordagem, né? Infelizmente é pago, né? Eu falo porque infelizmente nós pensamos em universidade pública de repente, né? Mais para frente, a gente como curiosa da IA promete fazer alguma coisa, não mais tem computação aqui na UniOS, né? Quem sabe a gente faz algum aplicativo para ser usado principalmente no SUS, né? Ser usado para locais que não têm tanto recurso financeiro. Muito bem, obrigada. Thalia, mais alguma pergunta, pessoal? Imagina. Não? Mais ninguém? Não ficaram com dúvidas? Vamos usar IA com responsabilidade a partir de hoje? A gente já usa, né? Isso, Andréia. No dia 13/5, eu falei 12, desculpe, gente. É 13, ó, a Andréia tá atenta. É dia 13/5, uma quarta-feira, né? O segundo dia do Combran, às 11 da manhã. Ficou horrível o horário, mas é o que deu, né? Então, vai estar todo mundo com fome lá, com o estômago roncando e tamo junto, né? Então, é uma mesa redonda. Nós vamos ter a participação, nossa, vou estar com nomes de peso, a professora Dirce Marchiori e a professora Estela Rabito. Né? A professora Estela vai falar sobre composição corporal e a professora Dirce sobre análise de consumo alimentar pela IA. E eu vou falar sobre os casos clínicos, que é o trabalho da Maria Eduarda, que eu mencionei agora há pouco, né? Da Maria Eduarda Nese, que a gente conduziu. Então, vamos dar um spoiler do trabalho dela lá no Combra. É dia 13. Obrigada, viu, Andréia? Mais alguma dúvida, pessoal? Esperar um minutinho. Então, se não tiver, daí a gente pode encerrar por aqui. É, só um adendo, pessoal, que nós temos o nosso Instagram. Obrigada, Dani. Obrigada. Dani foi minha colega, querida amiga, né? Então, muito obrigada, Dani. É, nós temos o nosso Instagram do GEPAM, né? Então, nós vamos ter reuniões a cada bimestre. E lá em outubro, já anotem na agenda, nós vamos ter o simpósio em comemoração ao Dia Mundial da Alimentação.
tá? Então, estejam atentas às nossas redes sociais, né? O nosso GPAM. Estamos voltando, porque ano passado nós ficamos meio em off, né? Nossa equipe de pesquisa. Agora, a partir desse ano, nós vamos ter reuniões, essa é a primeira, né, do ano, em abril, daí nós vamos ter outra em junho, outra em agosto, né? Paramos em outubro para ter o simpósio e temos a última em dezembro. Então, fiquem atentas às novidades. É isso, pessoal? Então, podemos encerrar por aqui. Agradeço muito a participação de vocês. Obrigada, Kathleen, ó, outra colega querida. Muito obrigada. Obrigada pela participação de vocês. Foi muito bom, né, ter vocês comigo.